Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe onde você estiver me vendo e me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para você que se encontra no livro de Salmos 25, 12 e 13. A palavra de Deus nos diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Quando você vai para uma faculdade, existe ali um professor que está dentro daquele lugar para te instruir, para te ensinar, para que você aprenda e que no fim você tenha êxito. Quando você vai para um trabalho, para uma empresa, para um posto de trabalho, normalmente, quando você entra, você é novato, não conhece nada, existe ali uma pessoa que é encarregada de te ensinar o trabalho para que você tenha êxito, para que você consiga e a partir do momento que você aprenda, você se mantém naquele cargo, certo? É assim que funciona. Eu estou dando alguns exemplos para você entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Quando a palavra, Davi, ele está pedindo um auxílio ao Senhor, porque Davi sabia que se ele fizesse qualquer coisa e se não tivesse na direção de Deus, poderia às vezes até ter êxito, mas era mais possível ele fracassar. Escute uma coisa, às vezes você vê pessoas que não têm um pingo de reverência, de temor, como a palavra diz assim, ao homem que teme ao Senhor, que não tem temor, que não é obediente, não é humilde para reconhecer que só depende de Deus. Há pessoas assim, você conhece pessoas assim no seu dia a dia ou já ouviu falar de pessoas assim. O que se passa? Essas pessoas, muitas das vezes, elas fazem as coisas e dá tudo bem. Elas falam que vão abrir uma empresa, a empresa funciona. Elas falam que vão ter filhos, elas conseguem ter filhos. Elas falam que vão casar, elas se casam. Elas falam que vão fazer viagens internacionais, elas fazem. Então, funciona. Tem pessoas que funcionam. Só que Davi estava aqui no Salmo 25, ele estava deixando bem declarado. Mas há uma diferença. Porque a palavra de Deus também fala que há caminhos que ao homem parece direito, parece certo, parece correto. Aos olhos do homem parece assim. Mas o fim são caminhos de morte. São caminhos que levam você à morte. E muitas das vezes, não só a morte espiritual, mas também a morte física. Quando o Senhor nos chama para temer a Ele, Ele está dizendo para mim e para você, eu não quero que você tenha medo de mim. Porque há muitas pessoas, né, e nós hoje vivemos numa coisa assim, que se você fizer isso, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o inferno. E as pessoas, elas têm o costume de apontar os dedos, mostrando para nós que nós estamos errados e elas estão certas. Mas escute uma coisa, o Senhor não quer que você tenha medo dele. O Senhor quer que você seja obediente a Ele, que você siga a Ele com amor, não porque Ele está te obrigando a você seguir e a você buscá-lo e orar e fazer isso e fazer aquilo, não. Deus não quer esse sacrifício de tolo da sua parte. Deus quer que você tenha uma busca nele por amar a Ele. Há pessoas que falam assim, não, eu estou na presença de Deus porque eu amo. Eu não sou obrigada a estar na presença dele. Eu não sou obrigada a renunciar a isso. Não, você não é obrigada a nada. É por isso que entra o livre-arbítrio na minha vida e na sua vida. Eu tenho poder de decisão e você tem. Essas pessoas que eu referi de início, elas têm o poder de decisão e elas decidem fazer as coisas e as coisas acontecem. Mas tem coisas também que não dão certo. E é aí que entra a instrução do Senhor teu Deus. Porque as pessoas principalmente de hoje, elas vão muito pelo feedback das outras pessoas, entende? Pela avaliação das outras pessoas. Se a pessoa gostar, eu vou fazer. Se ela não gostar, eu não vou fazer. E elas nunca consultam a Deus. Será que Deus está gostando do que eu estou fazendo?
da decisão que eu tomei? Será que Deus está comigo nas minhas escolhas? E as pessoas, elas vão vivendo os momentos e achando que Deus está em todos os momentos. Ele está em tudo. Ele se faz presente, ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas nem todas as escolhas que eu faço, ele está. É por isso que ele está dizendo para você, se você me teme, se você é humilde para admitir que você precisa de mim, se você tem um amor profundo, né? Porque quem ama a Deus não vai entristecê-lo. Quem ama a Deus não quer entristecê-lo, não quer decepcioná-lo, entende? Então, o que o Espírito Santo está dizendo para você, o caminho que eu estou te instruindo é um caminho que a sua alma, ela vai repousar na prosperidade. Na prosperidade repousará a sua alma. E não só alcançará você, mas alcançará a sua descendência. Quando eu entrego os meus caminhos ao Senhor, Deus, ele é perfeitamente perfeito para me guiar naquilo que eu não sei reconhecer que vai dar certo ou não. As pessoas, elas fazem as escolhas por sorte. Eu vou tentar, eu vou fazer. Mas nós, servos de Deus, escute isso, nós não tomamos decisões pelo acaso, pela sorte. As decisões que nós tomamos, porque há um instrutor que me instrui no caminho que eu devo escolher. Quando eu mencionei que quando você vai para o seu trabalho, para algum trabalho novo, para uma área nova, e existe lá uma pessoa que se ocupa de te ensinar, o que significa isso? Para você ter êxito. E o Espírito Santo de Deus, ele está falando para você, eu estou instruindo você. E às vezes a instrução de Deus, diante de nós, não vai ser muito agradável. Porque diante da instrução, tem escolhas, tem renúncias. Tem. Diante das escolhas que Deus coloca na nossa frente, tenho que renunciar a muitas coisas. Por quê? Porque é Ele que está me instruindo. Eu, quando comecei a trabalhar em uma fábrica gigantesca na Suíça, uma fábrica enorme, né? Uma fábrica renomada na Suíça, eu, quando entrei nessa fábrica, eu não sabia nada de relógios. Eu nunca tinha trabalhado com relógios, peças de relógio. E eu nunca imaginei na minha vida como era o processo de um relógio. Esses relógios conhecidos suíços que você vê aí, vocês não têm a ideia de quão minucioso é o processo de desenvolvimento de um relógio, até do início até o fim. Eu entrei, eu não sabia nada, mas existia lá uma pessoa que estava me instruindo a trabalhar naquelas máquinas. E eu aprendi. E às vezes os erros, a pessoa ir lá e te corrigir. Olha, você fez mal assim. É melhor você fazer desse jeito, porque desse jeito dá certo. Olha, não faz desse jeito aí não, porque senão você vai estragar as peças. Quantas vezes? Olha, esse jeito, se estragar as peças não tem como recuperá-las. Tinha peças que não tinha como recuperar. Se tivesse uma falha, eram peças que iam para o lixo. Quantas vezes eu vi de pessoas lá que estragaram 2.000, 3.000 peças que foram para o lixo. Então, a instrução que aqueles encarregados, aqueles chefes de equipa davam, eles estavam dizendo, se você fizer assim, você vai ter êxito. Com Deus, não é diferente. Deus, ele vai falar para você, olha, não faça desse jeito, não fale desse jeito, não haja desse jeito, porque se você fizer assim, você não terá êxito. Se acalme, pense para falar, não haja conforme os seus sentimentos, a ira que está no seu coração. Quantas vezes o Senhor já falou comigo e com você? Quantas vezes a gente estava irado e a maior vontade era de falar boas para aquelas poucas e boas para aquela pessoa. Quantas vezes você está num casamento que o seu marido só o atormenta, é o tempo todo na sua cabeça e a sua vontade era de explodir
e falar umas boas verdades. Mas as minhas boas verdades não vai alterar nada. Só vai trazer mais conflito. Aí o Espírito Santo, ele fala com você, olha, fique calada. Ah, mas me dói tanto na carne ficar calada. A minha vontade era lá de espetar uma mão na cara dessa pessoa. Você está no trabalho, tem uma pessoa que é endemoniada. Praticamente você fala assim, não, isso é o demônio em pessoa que está aqui na minha frente. Você não faz nada para a pessoa, mas a pessoa sempre arranja um jeito de te atormentar. Aí você fala assim, a minha vontade era de assentar a mão na cara dessa pessoa. Aí o Espírito Santo, acalma-te, não faças nada que venhas te arrepender depois. Aí isso é o quê? É uma voz que está lá dentro e pronto, está falando comigo? É a minha própria voz? Não. É a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe quando você não está pensando em nada, de repente vem aquela voz e fala com você, olha, vai lá, fala com fulano, conversa com ciclano, tenta essa porta, deixa esse currículo, tenta mais uma vez. Você não está ali, desligado de tudo. Aí vem o Espírito Santo falando com você. O que significa isso? Ele está te instruindo no caminho. Com o nosso Pai não é diferente. Ele vai te corrigir, ele vai chamar a tua atenção, ele vai dizer para você o que você precisa melhorar, ele vai dizer para você que você precisa ter atitude. Quantas vezes nós somos procrastinadores, procrastinamos tudo e Deus está falando para você, se levante deste lugar, o Espírito Santo está falando para você, olha, se levante deste lugar. Mas você, todos os dias, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Aí chega amanhã não faz nada, aí depois da manhã não faz nada, aí o tempo vai passando, os anos vão passando. Aí você olha para você e você fala assim, meu Deus, que vida é essa? Porque foram as suas escolhas. Você não quis ser instruído por Deus. Você deixou a sua teimosia dominar o seu coração. E por causa da teimosia do coração do homem, o homem, ele se frustra. E não adianta você querer atirar a culpa em Deus e falar, Deus é culpado. Não, ele não é culpado das suas escolhas. Ele coloca diante de ti, ele te dá a instrução, ele fala com você, é aqui, você quer? É assim, você aceita? Tem pessoas que não mudam de vida, porque não querem mudar. Na mente delas, elas fazem assim, planos. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e não sei o quê. Mas, quando é para colocar as mãos na massa, ou agir, elas não fazem. Tem sempre uma desculpa, ou eu não tenho isso, ou eu não tenho dinheiro, ou eu não posso aquilo, ou eu não faço isso. Gente, eu lembro por mim, quando eu tinha meus 19 anos, eu não tinha dinheiro para sair do meu país e tentar uma nova vida fora de lá. Eu não tinha, mas Deus falava comigo. Sabe o que Deus falava comigo? Vai lá, fala com fulano. Pega emprestado. Ah, Senhor, mas se ele falar não, vai lá. Aí eu ia. Aí o Espírito Santo depois orientava de novo, precisava de alguma coisa. Olha, vai em tal lugar. E às vezes, quando eu fui fazer meu primeiro passaporte, que eu não tinha dinheiro para fazer passaporte, eu já testemunhei algumas mensagens que Deus usou uma vizinha minha que estava na Espanha, e ela olhou para mim e falou assim, que meu apelido no meio da minha família é Branca, né? Branca. Olha, Branca, eu tenho aqui uns móveis na minha casa que eu preciso vendê-los. E como eu sei que você é uma menina de Deus, pode orar para Deus para que eu possa vender o mais rápido possível, porque se eu vender, eu vou te pagar o seu passaporte, que eu ouvi falar que você queria ir embora. O que eu fiz? Que estava ao meu alcance, orei e vendeu tudo. Ela foi lá na minha porta, pegou o dinheiro e entregou o dinheiro do passaporte para mim. Olha, quando eu fui tirar meu passaporte, eu morava
Morava bem afastado, né, da Polícia Federal. E minha mãe foi comigo. Nós nem tínhamos dinheiro para pagar o ônibus. Nossa, é uma vida difícil. E eu olho agora para o Brasil e vejo que muita gente está nesse nível porque tem escolhido mal, tem escolhido ímpios para governar. E com ímpios no poder, o povo perece. Quando o justo reina, o povo se alegra. E eu fui, mas a minha mãe, nós fomos a pé, chegamos lá, fizemos tudo, não tinha dinheiro nem para comprar comida daquele dia. E o mais engraçado é que eu andava naquelas ruas e via aquelas mansões, aquelas casas, e eu falava assim no meu coração: Deus ainda vai mudar a minha sorte. Eu ainda vou ter condições de comprar, de ter. Eu ainda vou ter condições de possuir, porque Deus é poderoso. Escute o que o Espírito Santo está falando para você nesse dia. Ele te instrui. Quantas vezes Deus está te instruindo? Quantas vezes Deus está falando com você? Filha, saia dessa inércia. Atira culpa em todo mundo. Fulano tem culpa, meu pai tem culpa, minha mãe tem culpa, meus vizinhos têm culpa, a família do meu marido são culpados. E você? Qual é a sua posição? Se Deus tem falado com você, se Deus está instruindo você, preste atenção nos mínimos detalhes, porque são nos mínimos detalhes que Ele está te conduzindo. Nos mínimos detalhes. Ele, quando falava comigo assim, vai em tal lugar, eu ia. Fala com tal pessoa, eu falava. Quando surgiu essa oportunidade de ir para Irlanda, o Espírito Santo falou comigo assim, chegou assim, umas pessoas da igreja e falou, olha, fulano chegou recentemente aí da Irlanda e ele ajuda as pessoas a ir para lá e tal, um pastor, não sei o quê. O Espírito Santo de Deus bradou no meu coração e disse assim, vai lá e fala com a irmã dele, nem foi com ele, porque eu nem sabia onde ele morava. Vai lá e fala com a irmã dele. Eu fui, falei com ela. Ela comunicou com o irmão, depois o irmão me procurou e tal, e lá entramos em acordo e fui. Você não está entendendo que o Espírito Santo, ele está falando com você, ele está te dando ideias, ele está te dando estratégias, mas você quer coisa grande. Você está focado no grande. Ai, Deus falou para mim que vai abrir uma porta muito grande para mim. Escute uma coisa, meu filho, escute uma coisa. Para Deus abrir uma porta, você precisa de uma chave. Não. Para Deus abrir uma porta, Ele abre a porta. Mas para você abrir uma porta, você precisa de uma chave. A não ser que a porta esteja destrancada. Você pega a chave, você vai abrir a porta. Mas para você chegar até a porta, você tem que dar os seus passos. Eu não sei onde você está. Se você estiver do lado de fora, você tem que andar, né? Eu vou abrir a porta da minha empresa, eu entro dentro do meu carro, porque minha casa é um pouquinho afastada da empresa, mas eu entro dentro do meu carro, eu tenho que me locomover, pegar a chave para abrir a porta. É assim. É assim. Você tem que se locomover, você tem que sair do lugar, você tem que dar os seus passos. Ai, mas como? Deus está dizendo para você, você teme ao Senhor. Você reconhece que sem Ele você não pode nada. Você é humilde o suficiente para entender que você depende 100% dEle. Você não está adorando e não está buscando ao Senhor porque você é obrigado, mas porque você o ama, então você o teme. E Ele está dizendo para você, Ele vai te instruir. Mas é necessário que você esteja atento aos sinais que Deus está falando com você. Coloca Deus em primeiro lugar. Ai, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Ah, é, filho? Então você vai fazer o que eu estou te instruindo, certo? Vou. Aí Deus te dá uma ideia. Não. Isso não é de Deus. Isso é loucura. Isso não pode ser. E você vai perdendo as oportunidades, o tempo vai passando e você vai ficando frustrado, desanimado, pensativo. O que eu estou fazendo de errado? Você não está ouvindo a instrução do teu pai. O Senhor não vai vir com um trovão, filho, entre por esta porta, porque esta porta é sua. Ele não vai fazer isso.
Ele vai falar com você em espírito. Você está assim, desligado. Como é que eu sei que é o espírito? Você está desligado, você não está pensando em nada, está ali, de repente aquela voz. Vai lá. Vai naquele banco. Fala com o gerente. Pergunta como é que é o financiamento. Vai naquela empresa. Deixa o seu currículo. É assim que se começa. Os primeiros passos da instrução que Deus está te dando. Não sou eu que estou falando aqui, não. É a promessa de Deus. Ele está dizendo assim, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Você vai ser uma pessoa que vai ter a prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Vai ser completo. A plenitude de Deus. Só que as pessoas, elas pensam assim, mas tem tanta luta. Meu filho, quando você estiver aqui nessa terra, você vai ter tanta luta, porque você acha que o diabo vai te deixar em paz? Acha que o inimigo vai tentar deixa lá a vidinha dele, ele já decidiu o que ele quer. Enquanto você tiver vida, enquanto você servir a Deus, você vai enfrentar o seu inimigo. O seu inimigo vai sempre se levantar e vai usar pessoas, vai usar situações para te incomodar, para fazer você se irritar, para você desanimar das promessas. Mas estejais firmes. Deus é convosco. Ele está convosco. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus disse isso. Mas há prosperidade. E o Espírito Santo está dizendo para você, eu estou te instruindo. Ouça o que o Espírito Santo de Deus fala com você. Gente, Deus é o Deus da eternidade. Ele não tem começo, ele não tem fim, não. Sabe o que lá em Salmos 92 diz? Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quem está te guiando não é qualquer Deus, não. Não é um Deus feito pelas mãos dos homens, criados pela imaginação humana, não. Você está sendo instruído pelo Deus da eternidade. A palavra fala que em Malaquias 3,6, aqui você está vendo a imutabilidade de Deus. Ele não muda. Porque eu, o Senhor, não mudo. Não mudo. Você acha que Deus está brincando com você? Deus não é menino, não. Deus não é menino. Aí a gente fica assim, eu nem sei se é Deus mesmo. Ou você tem ou você não tem a sua vida diante de Deus. Ou você tem intimidade ou você não tem. Você acha que Deus está brincando com você. Mas é o contrário, é você que está brincando com Deus. Deus não é brincadeira. Deus não é menino para brincar com seus sentimentos, de te prometer as coisas e não cumprir, de te mandar fazer uma coisa e não te honrar. Que negócio é esse de falar, que não sei. Não, você não sabe de nada, mas Deus sabe. E você vai ter êxito porque Deus te prometeu. E o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu não sou menino. Eu não minto. Eu não volto com a minha palavra. Te prometi, irei cumprir. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Imagina se Deus mudasse a cada momento, a cada reação negativa sua. Imagina se Deus andasse conforme os seus sentimentos. Acha que Deus é assim? Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Aí o dia que você está mal, Deus também está mal. Não quer conversar com você. Aí o dia que você está bem, Deus também está alegre. Eu vou falar com ele. Deus não é assim. Deus não muda. Lucas 1,37. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar a palavra de Deus. Vou falar aqui os versículos que Deus manda falar para você. Lucas 1,37. Porque para Deus... O que é isso? Onipotência de Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.
Para de dizer que isso é muito grande para Deus. Isso não é grande para Deus. Será que Deus pode fazer? Ei, sem fé é impossível agradar a Deus. Se achegou a Ele, então creia. Se aproximou dele, acredite. Vai orar acreditando. Tem gente que vai orar a Deus já duvidando. Será? Deus não vai receber oração assim? Se ajoelhe, se humilhe, declare: Senhor, eu não posso, eu não sei, mas o Senhor pode. O Senhor pode, o Senhor faz. Ei, olha o que o Espírito Santo de Deus está mandando falar para você. Onisciência dele. Você não está servindo qualquer Deus, não. Deus onisciente. O que é isso? Sabe todas as coisas. Sonda todas as coisas. Vê tudo. Salmo 147, 5 para você. Grande, quem? É o Senhor. Grande é o Senhor. Nosso Deus. E muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Pode tentar o que for, vai tentar medir. Ninguém sabe, mas ele sabe. Ele está comigo aqui, ele está com você aí, ele está em todos os lugares. Vê tudo. Sabe o que eu estou pensando agora, sabe o que você está pensando agora. Conhece os seus projetos, sabe o que tem no seu coração, os seus sonhos, intenções. E você acha que Deus está instruindo você para o seu próprio mal? Eu sinto a presença de Deus ao pregar essa mensagem, porque o Espírito Santo precisa falar com vidas aqui. Acha que o Espírito Santo de Deus está te instruindo para o seu mal? Não? Então, acorde. Siga as instruções do Senhor teu Deus. Ele é fiel em tudo. Onipresença de Deus. Deus está lá, vendo aquelas pessoas que estão tentando planejar o mal contra a sua vida. Armaram-me um laço. Pensei que ia cair no laço, mas o Senhor me livrou. Você está achando que esse mundo, o jeito que esse mundo anda, até para você comer uma coisa, você come desconfiado. Antes os vizinhos davam uma coisa para os outros vizinhos e recebiam de bom coração. Hoje você tem até medo de receber as coisas em casa, como o mundo anda. Mas confia na onipresença de Deus. Se Deus manda você sair desse lugar, saia. Se Deus manda não receber essas pessoas, não receba. Se Deus pede para você afaste, afaste. O que te impede? A tua incredulidade. Porque se tivesse mesmo comunhão com o Pai, entenderia que Ele está te instruindo para o teu melhor. Para onde? Salmo 139, 7. Para onde? Me ausentarei do teu espírito. Para onde? Fugirei da tua face. Diz para mim. Vai para o céu, lá está. Lá no profundo abismo também ele está. Quem é que foge da presença de Deus? Você que tem aí passando dificuldade com esse homem problemático. Ele pode esconder a família dele, ele pode esconder aos amigos dele. Mas de Deus? O comportamento dele, de Deus, não foge. Não foge. Pode fugir, pode mentir para o homem. Mas o salmista está dizendo, para onde? Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Não tem como não. Deus tira as máscaras. Ou você acha que Deus não vai tirar as máscaras? Deus vai tirar. E eu vou falar uma coisa para você profética. Deus vai tirar muitas máscaras de homens que se dizem de Deus, nos altares de Deus. Mulheres que se dizem de Deus, nos altares de Deus. As máscaras vão cair. Sabe quando é que eu desconfio de um falso profeta? Quando a intenção dele é só benefício próprio. É só poder, é só dinheiro, é só visibilidade. Esse é o falso profeta. Tem o dom da palavra, prega muito bem, lindamente. É reconhecido. Uma oratória perfeita. Mas dentro do coração, eu tenho que fazer porque tenho que ganhar. Eu só vou lá porque eu vou ter benefícios com isso. Eu só vou falar com fulano porque depois o fulano pode me ajudar. Esse é o falso profeta.
Porque Deus sonda o coração do homem. Você está pensando que Deus está brincando com você? Você está servindo a um Deus soberano. O que é a soberania de Deus? Estou falando aqui para você nesse dia, Salmo 115:3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como lhe agrada. Quando Deus que está te ensinando, meu filho, confia de todo o teu coração. Daniel 4:35. Eu tenho que ler esses versículos porque o Espírito Santo de Deus está mandando. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. Deus não está dizendo alguns moradores. Eu, você, todos moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, olha que Deus está falando aqui para uma pessoa. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os anjos. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Trabalha em conjunto. Usa os anjos, se for preciso. Usa o homem, se for preciso. Mas que ele opera, ele opera. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Deus, o que está fazendo? Ei, confia. Confia. Deus, que fazes? Não percebo nada. Quem é que vai deter a mão de Deus quando Deus falar assim, eu vou tratar com esse homem? Vou calar essa família. Quem é que vai deter? Lembra lá de Amã? Mardoqueu? Armaram os comparsas, armaram uma forca para matar Mardoqueu. Quem caiu depois? Ele, família, todos. Por quê? Está dizendo aqui para você, quem é que pode deter a minha mão? E o Espírito Santo está falando para você, eu não estou brincando com seus sentimentos. Sabe qual é o seu problema? É que ouve uma coisa, ouve outra. Está sempre ouvindo mensagens, mas não absorve nada. Não leva isso para a vida, não leva isso para o seu dia a dia. Aí depois fica frustrado. Vamos dar o primeiro passo. Tem mulheres aqui que estão com uma preguiça até de arrumar a casa. Estão com preguiça de arrumar a casa. Comece. Ah, mas não era a casa que eu queria. Para já, não é. Mas honre a Deus no pouco, que Ele vai te colocar no muito, sim. Faça o que está ao teu alcance. Tem deixado a preguiça tomar conta de você? Olha o seu terreno, todo sujo, cheio de mato. Ah, mas não é meu. Mas você está lá, você está nele. Ah, é alugado. Não é seu, tudo bem. Mas enquanto você alugou, ele é seu. Você tem que cuidar dele, zelar por ele. O mato está invadindo a sua casa. Ai, não é minha casa. Ei, Deus prova os corações para mostrar a você mesmo as intenções que tem dentro dele. Porque conhecer o coração, ele já conhece e sabe de tudo. Antes mesmo de você pensar alguma coisa, ele já sabe o que você vai pensar ao falar. Você não está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando com você? Você tem que começar a se movimentar, mas de maneira certa, porque tem gente que está se movimentando de maneira errada e está se cansando, está ficando doente. Estão ficando doentes. Tem pessoas aqui que estão ficando doentes porque estão se movimentando de maneira errada. Deus não mandou se movimentar assim. Você não está sendo instruído pelo Pai, você está sendo instruído pelos seus sentimentos. Aleluia, Deus. Não há quem lhe possa deter a mão. Ele quer operar na sua vida. Ele não quer te deixar nessa situação precária que você está vivendo. Eu vim de uma família humilde. Eu vim de uma condição financeira difícil. Mas tenho vencido, porque Deus tem me instruído, Deus tem me ensinado. E eu tenho sido obediente à voz dele. Renunciei o meu eu, a minha vontade, estou fazendo a vontade do Pai. Isaías 46:10. Que desde o princípio, Deus está falando, que desde o princípio,
Anuncie o que há de acontecer. Olha aí, Deus falando com você. Eu anuncio o que há de acontecer. Eu estou te induzindo, eu estou te falando assim, filho, entra aí, faça isso, dessa maneira. E você terá resultados. Eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam. Quem vê o futuro? Eu poderia parar de pregar aqui porque você já entendeu a mensagem. Quem é que vê o futuro? Você? Você vê o futuro? Se você vê o futuro é porque Deus ainda te revela em sonhos e visões. Como Deus se revelou a alguns profetas aqui na Bíblia. Mas quem é que está mostrando o futuro? Deus. As coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho, olha o conselho de Deus, permanecerá de pé. Faço toda a minha vontade. Tem gente que pensa assim, fulano está dominando. Está dominando o quê? Deixa Deus falar assim, basta. Se o próprio Deus olha para as ondas do mar e diz, olha, até aqui. Daqui vocês não passam. Você está pensando quem é o homem diante de Deus? Você que está preocupado, meu patrão me humilhou, me colocou lá no chão. Quem é o seu patrão diante de Deus? Se Deus pediu para você sair desse trabalho, por que você está aí matando o seu corpo? Mas é daqui que eu tiro o seu sustento. Não, o seu sustento vem de Deus. E se Deus fechar essa fonte, minha filha, ninguém abre. Vou ler aqui o último versículo. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Hoje você vai parar de questionar a Deus e pensar que Deus está brincando com os seus sentimentos, porque Deus não está brincando com você, não. Já há muito que Deus está te ensinando, há muito que Deus está falando com você, mas você tem que ter uma posição de guerreiro. Põe-te aí, levanta-te. Gente, o problema do crente é que só quer esperar. Espere, e não faz nada. Não estuda, não lê a Bíblia. Passa o dia todo na igreja. Não cuida da família, não cuida da casa. Estou esperando em Deus. Está esperando o quê? Que Deus seja conivente com as suas atitudes negativas e ruins? Deus não vai. Esquece lá isso, que Deus não vai fazer isso. Ele não vai negar Ele próprio porque você acha que Ele vai se negar para fazer as suas vontades. Entendeu o que o Espírito Santo de Deus está falando? Senhor, vou ler o último. Crônicas 29, do 11 ao 12. E nós encerramos aqui. Senhor é o poder, teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Sobre todos. Riquezas, você que está pedindo riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o grande, o engrandecer e a tudo dar força. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Dá força. Sua soberania não é apenas poder, escrevi aqui, é propósito, justiça, amor. A soberania de Deus resume nisso, propósito, justiça e amor. Ele tem propósito, Ele vai fazer justiça e Ele tem amor. É assim que Deus trabalha. Então, essa mensagem vai ficar aí no seu coração. Olha,
Notei aqui tudo, só para você ver. O Espírito Santo de Deus mandou fazer aqui as anotações todas. Porque tem gente que está pensando que Deus está brincando de promessa, que Deus está brincando de casinha, não é? Como os portugueses falam, não te põe fino, não. Não te endireita, não. Né? Que Deus vai chamar a tua atenção para isso. Amém? Eu sei que você saiu daqui cheio do poder de Deus. Eu sei que Deus, Ele vai abrir a sua mente para entender que tem coisas que já era para ter mudado há muito tempo. Mas porque você não quer ser instruído, você está se instruindo. Você está se esforçando, se matando e pensando que Deus está no negócio e Deus não está. Pela sua teimosia de achar que você sabe mais do que Deus. Você não sabe mais que Deus. E vou ler aqui. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Amém? Deus falou com você? Deixa aqui um amém para saber que Deus falou com você. Se sentir de Deus de enviar esse vídeo para alguém, fica à vontade. Porque é da mesma forma que Deus falou com você, há vidas que precisam ouvir. Um abre olhos para você nesse dia. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Um bom fim de semana para você. Amém? Até a próxima mensagem.